Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem o título Instante Divino. Não deixes passar desapercebido o teu divino instante de ajudar. Surge várias vezes nos 60 minutos de cada hora, concitando-te ao enriquecimento de ti mesmo. Repara, vigilante. Aqui é o amigo que espera por uma frase de consolo, ali é alguém que te roga insignificante favor. Além, é um companheiro exausto no terreno árido das provas, na expectativa de um gesto de solidariedade. Acolá é um coração dorido, que te pede algumas páginas de esperança. Mais além, é um velhinho que sofre e a quem um simples sorriso teu pode reanimar. Agora, é um livro edificante que podes emprestar ao irmão de luta. Depois, é o auxílio eficiente com que será possível o socorro ao próximo necessitado. Não te faças desatento. Não longe da tua mesa, há quem suspire por um caldo reconfortante. E, enquanto te cobres feliz, há quem padeça de frio e nudez, em aflitiva expectação. As horas voam, não te detenhas. Num simples momento, é possível fazer muito. Ao teu lado, a multidão das necessidades alheias espera por teu braço, por tua palavra, por tua compreensão. Vale-te, pois, do instante que foge e semeia bênçãos para que o mundo não se empobreça de miséria e, em se fazendo hoje mais rico de amor, possa fazer-te amanhã mais rico de luz. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, da obra Relicário de Luz, ditado pelo Espírito José de Castro. Boa noite a todos. Para a noite de hoje eu preparei um tema que é bem interessante, e encarnação e reencarnação. Aproximadamente um ano atrás, o Antônio Marcos, aqui nosso colega, já tratou desse mesmo tema, né, já falou aqui, mas ele fez uma abordagem diferente. Eu vou tentar puxar outros aspectos da encarnação e da reencarnação, e a gente vai poder acrescentar aqui. Quem tiver interesse em assistir novamente, está lá nas páginas no Facebook e no YouTube, né, nas páginas do Luz e Paz, a palestra, né, as palestras que são dadas aqui. Esse tema, ele nos esclarece bastante os porquês da nossa vida de hoje, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, né, de por que tantas coisas são como são. Abrindo o Livro dos Espíritos, que foi trazido para nós aqui no dia 18 de abril de 1857, obra primeira do codificador da doutrina espírita, do Allan Kardec, no capítulo 2, na questão 132, ele é um livro de perguntas e respostas. Então a pergunta é a seguinte: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos nos responderam: Deus a impõe com a finalidade de levá-los à perfeição. Então todos nós, espíritos, nós somos impostos, ou seja, nós somos obrigados, querendo ou não, acreditando ou não, a encarnarmos. Para quê? Para que Deus impõe isso? Para que nós cheguemos à perfeição. Então é bem profundo isso, né? Bem reflexivo. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, né, eles, no caso nós, né, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Então todos nós somos espíritos espiantes, né? Estamos espiando aqui nessa terra. Alguns já são missionários, mas a nossa missão é com nós mesmos, todos nós, né? A encarnação tem outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, tudo no universo se encadeia, tudo está ligado. Então, a nossa criação, a criação dos espíritos, tem uma finalidade por Deus de ajudar na criação dele, na criação do universo todo. E é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Ou seja, nós vamos encarnar nesse mundo aqui até quando nós atingirmos a nossa evolução, a nossa purificação. E depois? Vamos ficar no céu batendo asinhas? Não. A gente vai encarnar em outros mundos. E cada mundo, de acordo com a necessidade daquele mundo, vamos adquirir alguns corpos, alguns mais sutis, outros menos sutis,
né? A pessoa fala, mas os cientistas não acharam ainda vida em outros planetas. Mas existem. Não na mesma dimensão que a gente enxerga hoje aqui na Terra, mas existem, né? E nós habitaremos outros planetas também. Por que isso acontece? Porque a gente vai ter, sim, de cumprir tudo o que é necessário para a nossa evolução, para a evolução do universo, cumprindo as ordens de Deus. Dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Quer dizer, a nossa evolução faz com que a evolução do universo aconteça. A ação dos seres corpóreos, né, é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. Ou seja, o nosso entendimento de Deus vai ficando cada vez maior à medida que nós vamos evoluindo. Hoje, né, digamos assim, para muita gente ainda, Deus é um ser, né, que tem sentimentos de raiva, de ira, de inveja, de ódio, de algumas maneiras. A gente ainda enxerga esse Deus como se fosse um homem, né, um Deus humanizado, um velho de barbas brancas cuidando, né, do céu. E a gente, à medida que a gente vai estudando, vai crescendo espiritualmente, a gente vai entendendo que não é bem assim, que as coisas mudam. Mas um dia a gente vai ter um entendimento mais completo de Deus, né? A ação de todos nós faz parte da evolução do universo. Essas colocações são muito profundas e a gente refletir melhor como é importante a nossa encarnação, né? A gente deve aproveitar. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, temos a questão 171. Sobre que se fundamenta o dogma da reencarnação? Então, a religião espírita, né, e é uma religião, ela tem dogmas? Tem. Qual é o dogma da religião espírita? A reencarnação. A reencarnação. E a resposta dos espíritos é que o fundamento da reencarnação se dá sobre a justiça de Deus e a revelação dos espíritos para nós, né? Pois não nos cansamos de repetir, um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Quer dizer, a gente comete erros e a gente nunca mais vai ter como corrigir esses erros? Muito injusto, né? Todos os homens não são filhos de Deus? Todos nós que estamos aqui não somos perfeitos, mas não somos tão maus assim, né? Estamos procurando nos melhorar, senão não estávamos aqui agora. Mas tantas outras pessoas que cometem erros, crimes, né, crimes bárbaros, também não são filhos de Deus? Será que eles vão ter o inferno eterno, né, porque erraram? Não é justo, né? Não faz sentido, né? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E lógico que Deus não faz nada disso para a gente. Todos os espíritos também tendem à perfeição, todos. E Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente da sua vontade, no próprio meio que foram colocados. Muitas vezes a gente pensa assim, mas como assim? Vamos fazer uma comparação rápida. Eu acredito que, graças a Deus, aqui nenhum de nós aqui hoje veio de uma favela. Teve dificuldades extremas na sua infância. Se a gente tivesse nascido numa favela, em dificuldades extremas, será que nós estaríamos aqui hoje? Será que nós seríamos quem somos hoje? Né? Então, a maioria de nós aqui teve um lar, teve pais, teve mãe, teve um mínimo de educação, um mínimo de alimentação possível para poder chegar aqui hoje. E essas crianças que nascem na favela, com pais viciados, com mães perturbadas, mães problemáticas, qual a esperança deles? O que eles vão se tornar no futuro? Então, a oportunidade de vida deles, da encarnação deles, será que é desperdiçada? Será que todos eles vão virar marginais? Será que todos eles vão poder sair daquela situação de pobreza? A gente tem que pensar nisso, né?
Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos, né? Então, foi bem claro aqui a explicação dos Espíritos. Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não teria nos tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que responde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos os meios de resgatarmos os nossos erros através de provas novas. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. Como Allan Kardec falou, a religião católica, ela explica muita coisa, a adventista também, a budista também, mas a gente encontra na religião espírita um sentido, uma lógica nos questionamentos, nessas questões que desafiam o entendimento da maioria das religiões. Então a gente consegue encontrar mais lógica na justiça de Deus por vários motivos dentro da religião católica, mas principalmente pela reencarnação. Então, o homem que tem a consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, né? Na passagem de João ele fala lá, né? Não vos deixarei órfãos, né? E quem lê lá na Bíblia, lá está escrito lá, que essa orfandade seria sanada através do Consolador prometido por Jesus para nos esclarecer a nossa vida, né? Para nós entendermos as palavras que Jesus disse há 2000 anos atrás, né? E hoje a gente começa a entender um pouco mais. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que atingiram ou que agiram melhor do que ele. Ou seja, a passagem para o céu não pode ter tanta diferença nessa cobrança, né? Uns vão para o céu com tantas facilidades e outros vão para o céu depois de tanto sofrimento, tanta angústia, né? Tanto pesar. O pensamento de que essa inferioridade não desaparecerá para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-la através de nossos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim de sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Quer dizer, no final da vida, depois de tantas experiências que a gente tem, a gente que passa dos 50 anos, a gente vai pensando, meu Deus, como eu queria ter esse entendimento da vida lá atrás, com 20 anos, com 15 anos. Quantos erros eu não deixaria de ter cometido, né? E hoje, com a minha experiência, o que eu faço? E uma pessoa com 80 anos, com 90 anos, o que ela pode fazer para mudar a vida dela, né? Quer dizer que é tudo perdido? Não. Numa próxima encarnação, a gente vai aproveitar todo esse entendimento, né? Então, a gente vai ter novamente algumas outras existências até a gente chegar nessa perfeição aí. Todos os seres são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. No livro escrito por Leon Denis, de 1846, o nascimento dele, a 1927, quer dizer, ele foi contemporâneo de Allan Kardec, ele escreveu O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um livro também muito interessante para a gente conhecer. E lá tem uma passagem bem interessante, diz assim: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Essas referências são relativas à evolução do espírito, né? Todos nós passamos por todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, e hoje a gente participa do reino nominal. A nossa evolução, a evolução do espírito, vem desde o princípio até aqui. Na revista Mundo Espírita, agora do número 1655, que é desse mês de junho, traz um texto muito interessante sobre esse tema. Quem puder depois ler, eu acho que tinha até lá na frente, né, a revista do Mundo Espírita, né? Acho que estava lá. Tem alguns exemplares ali, mas vocês podem baixar pela internet, ali no PDF tem também. E lá tem um tema que eu achei muito curioso, que fala assim, do átomo ao arcanjo. Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, assim expressou que a escola do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto
e o homem é a razão. Dessa forma, numa sequência lógica e harmônica, percebe-se a evolução do princípio inteligente, ou seja, o princípio do espírito, em uma série de existências anteriores ao período que chamamos de humanidade, que vai desde as plantas até os animais, para num passo seguinte chegar à condição de espírito, o ser inteligente do universo, portador de condições básicas para encarnar como homem ou mulher. Agora dotado de livre-arbítrio, o que o diferencia dos animais, construindo, sob sua responsabilidade direta, a sua evolução intelectual e moral, fato que inexoravelmente o levará à condição de espírito puro. O ser iniciou sua trajetória evolutiva num átomo, e assim como o próprio universo. E essa frase é interessante porque hoje a ciência, a física quântica, fala que o universo surgiu, o Big Bang surgiu de um átomo que explodiu, que se comprimiu e depois explodiu. E isso foi dito há 80 anos atrás já, nesse livro de Emmanuel, que trazem apontamentos hoje, modernos, da física quântica, que o universo está em expansão. O universo ainda continua evoluindo, e nós também. O ser humano possui aproximadamente 70 trilhões de células. Células essas que se ligam uma a uma às células do perispírito. E o perispírito que faz a ligação entre o corpo e o espírito. Então, de modo simples assim, o espírito, que foi criado por Deus, que somos nós, ele tem uma primeira roupa, que é o perispírito. E é através do perispírito que a gente consegue se ligar a esse corpo que a gente está aqui. Assim, podemos entender que a reencarnação ocorre por fases. À medida que o corpo vai se desenvolvendo, o perispírito vai se ligando, célula a célula, ao corpo físico. E no livro Missionários da Luz, quem tiver a oportunidade de ler também, é uma sequência das obras de André Luiz, escrita por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, tem uma explicação muito interessante sobre as fases da reencarnação. Foi colocado de uma maneira bem simples aqui, eu copiei de uma maneira bem sucinta, mas dá para entender. Na primeira fase, na fase 1, o planejamento reencarnatório. Como é que acontece a reencarnação? Como é que a gente veio para parar nesse corpo aqui hoje? Quando temos em condições evolutivas, ao lado dos nossos mentores, nós planejamos os grandes lances da existência futura. Apenas aqueles itens que podem influir em nosso destino. Então, antes de nascermos, a gente planeja o país que vai nascer, a cidade, a profissão que a gente vai desenvolver, as possibilidades de se encontrar com alguma outra pessoa para a gente ter nossa família, nossos filhos. Mas quem, em primeiro lugar, a gente tem que lidar para a gente poder nascer? É a segunda fase, é o contato fluídico com os pais. Porque sem a gente não tem pais, a gente não tem como vir. Então a pergunta, eu pedi para nascer? Pedi. E provavelmente, talvez de joelhos, para que os meus pais me aceitassem. Então todos nós aqui, que temos às vezes 1, 2 filhos, no máximo 3, essa geração passada que tinha 5, 6, 7, 8 filhos, eu sou mais velho de 8 filhos, então isso não acontece mais. Então imagina a dificuldade dos espíritos para nascerem, sendo que ninguém mais quer ser pai, ninguém quer mais ser mãe. A segunda fase, então, da reencarnação é o contato com os pais. Nessa fase, a gente entra em contato mais íntimo com os nossos futuros pais. A gente começa a conversar com eles, tentar convencê-los de nos aceitar como filhos e ver se eles realmente vão querer, vão ter condições. Lógico, gente, que tudo isso é feito sobre a coordenação dos nossos mentores, dos nossos espíritos protetores, que têm conhecimento das nossas necessidades e principalmente do nosso passado, das outras encarnações. A gente falando assim de uma maneira bem rápida, imagine que entre uma encarnação e outra a gente leve 200 anos, entre nascer, crescer e morrer e depois tentar nascer novamente, 200 anos. Então, se a gente pegar os últimos 2000 anos, a gente encarnou mais ou menos o quê? Umas 10 vezes. Então, quem fomos nós há 10 encarnações atrás? Se hoje nós não somos perfeitos, quem nós éramos na época de Jesus? Provavelmente, muitos de nós aqui talvez estivéssemos apedrejando lá a cruz, aplaudindo lá as barbaridades que eram cometidas. Se hoje nós não somos perfeitos, há 10 encarnações atrás, o que nós fazíamos? A fase 3 da reencarnação
Ligação espírito-matéria, subdividido em 3 etapas ainda. Nessa parte, a gente vai ter a redução perispiritual. É bem interessante. O perispírito ele é reduzido, é como se ele fosse achatado, diminuído. Para quê? Para que ele, proporcional, logicamente, à evolução de cada um. Tudo vai acontecendo de acordo com cada evolução, né? Para que esse espírito reencarnante, nós no caso, a gente possa se acoplar ao centro genésico da mãe, para que a gente possa literalmente entrar dentro do útero da mãe, né? Essa é a etapa primeira da fase 3. Na etapa seguinte, é a seleção do espermatozoide. Como assim? Já dentro da barriga da mãe, já acoplado dentro da barriga da mãe, isso evidentemente, gente, lembrem sempre, de acordo com a evolução de cada um. Tem pessoas que não conseguiram participar de tudo isso, tá? Então, dentro do centro genésico da mãe, após o ato sexual, né, o espírito reencarnante magnetiza o espermatozoide mais adequado para vencer a corrida pelo óvulo. E os cientistas já mostraram hoje, né, tem filmagens muito bonitas que a gente for no YouTube vai ver, que não é o primeiro espermatozoide que chega no óvulo que consegue a entrada, né, passar lá dentro. Às vezes o segundo, o terceiro que chegou lá é aquele que tem a especificidade necessária para que o óvulo se abra e dê origem ao zigoto. Então, por que exatamente aquele acontece isso? Por que não os outros, não mais rápido, né? Porque aquele é que foi magnetizado por nós, aquele que nós magnetizamos. E aqui também é interessante a gente pensar, nessa fase aqui da reencarnação, na seleção dos espermatozoides, alguém vai perguntar assim, como é que ficam os implantes, né, dos embriões? Como é que é feito? Porque a inseminação artificial pega um óvulo da mãe em laboratório, pega o espermatozoide do pai em laboratório e faz a fecundação, e aquilo forma um zigoto. Ele deixa de se desenvolver o embrião que depois são congelados. Ali já tem espírito? Não tem. Ali ainda não tem espírito. E podem ver que às vezes eles selecionam o melhor espermatozoide, eles procuram fazer sempre uma fecundação com os melhores óvulos, e às vezes aqueles embriões são aplicados no útero da mãe, e mesmo assim a criança acaba nascendo com problemas, com defeitos, com várias dificuldades. Por que isso acontece? Porque quem dá a característica física para o corpo físico é o perispírito do espírito reencarnante, né? Fecundação. Essa é a terceira etapa da terceira fase. A fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo, né, na trompa de Falópio, formando o zigoto, o espírito reencarnante liga-se magneticamente ao zigoto. E ali não pode mais ser substituído. Quer dizer, a nossa reencarnação propriamente dita começa ali no zigoto. Ali nós nos ligamos ao zigoto e dali a gente não saiu mais da barriga da mãe, né? Só vai sair dali se por acaso a mãe abortar, né? Daí encerra-se a reencarnação. A quarta fase vem a formação do feto. Da fecundação até o nascimento do perispírito reencarnante, vai modulando magneticamente as células físicas, né, na formação do feto de acordo com o seu perispírito, ou seja, é o nosso perispírito que está reencarnando que vai dizer como que o corpo vai ser, como que ele vai ser, até mesmo a cor dos olhos, a formação da pele, tudo, se vai ter algum problema físico ou não. Então o perispírito ele influi magneticamente de célula a célula. Formação do feto. Da fecundação até o nascimento, depois que ele vai modulando o corpo, né, do ser, a gente tem uma fase última que se chama fase de adaptação à vida. E esse processo reencarnatório vai se completar lá na faixa dos 7 anos de idade, mais ou menos, né? Quando o cérebro está completamente formado. Quando ocorre a plena integração perispírito ao corpo físico de célula a célula de cada uma das 70 trilhões. Hoje se sabe que o nosso cérebro ele vai crescendo do feto até mais ou menos os 7 anos. Com 7 anos de idade, o corpo físico já tem todas as células formadas, né? A partir dali, o corpo vai desenvolvendo mais, né? Mais células, mas o cérebro ele é formado a partir dos 7 anos. Então ali o espírito reencarnante, através do perispírito, está totalmente ligado ao nosso corpo, né? Então essas, gente, são as fases da nossa evolução como diria ali no texto, do átomo ao arcanjo, a nossa evolução através da reencarnação.
é a fatalidade ao qual todos estamos submetidos pelo amor e misericórdia de Deus. Essa é a evolução. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Maria nos lucifique o coração no entendimento de hoje. Muito obrigado.